Olá, irmãos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Cláudio, estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo, para a honra e glória do Senhor Jesus. E antes de eu começar a falar a palavra de Deus, quero mandar um abraço especial para os meus primos de Itaberito. Os seus nomes são Luciano, Alice, Aline, Ilza, Anderson e Joca. Mais de 30 anos eu não tinha contato com eles, e essa semana eu recebi o WhatsApp deles e foi maior festa, Imagina uma pessoa que você não vê há mais de 30 anos, pelo menos um contato virtual, Então, beijão para vocês aí. São pessoas bastante carismáticas, são pessoas bastante amorosas. Então, que Deus continua abençoando-os em nome de Jesus. E quero também mandar um abraço especial para todos os 98 inscritos no canal e as pessoas que têm visualizado o meu canal, assistindo para colaborar para o crescimento do reino de Deus. Porque isso aqui, irmãos, eu não ganho um centavo. Isso aqui é para o crescimento do reino de Deus. Isso aqui é para que o nome do Senhor seja glorificado, porque Ele merece, Ele é Deus. Irmãos, nesta tarde eu quero falar sobre a mensagem Igreja Moderna versus Igreja Antiga, Igreja Moderna versus Igreja Primitiva. Qual igreja você prefere estar, Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler em Apocalipse capítulo 3, versículo 1 e 2, ao qual fala desse jeito: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreva: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha agora, eu sei as tuas obras, quem tem nome de que vives e está morto. Sê vigilante, confirma o restante que está para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Está vendo? O Senhor Jesus falando para a igreja de Sardes, que aquela igreja tinha fama que estava vivo, mas no fundo, ela estava morta espiritualmente. E no versículo 2 fala: ser vigilante, conserta a sua vida. Por quê? Porque eu não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Então, irmãos, a igreja brasileira, a igreja evangélica está espalhada no mundo inteiro. Então, tem muitas igrejas que elas não estão com as obras perfeitas diante do Senhor. Tem muitas igrejas que têm fama que está viva, mas espiritualmente falando, está morta. E é nessa tarde que eu vou estar falando sobre isso. Igreja moderna versus igreja primitiva. Então, vamos começar com a igreja moderna, Vamos lá. Tem dinheiro, mas não tem unção. Realmente, a igreja evangélica no dia de hoje, tem muitas pessoas que são prósperas, já tem seu carro próprio, já tem sua casa, não paga aluguel, já tem seu dinheiro no banco, entendeu? Mas não tem unção. O que é unção? É poder de Deus, é poder do Espírito Santo, você entendeu? Então, o que acontece? E o Senhor Jesus, para ser sincero, Ele quer que você tenha tanto dinheiro. Para você sobreviver na sua vida, você precisa de dinheiro, mas Ele quer que você tenha também o poder de Deus, unção de Deus. Essa semana aconteceu algo que eu vou estar relatando para vocês. Uma certa pessoa ligou para o meu pastor, era mais de meia-noite. Aí ligou para ele e falou assim: você podia vir cá orar, porque tem uma pessoa aqui na minha casa endemoniado, o espírito do mal apossou dele. Aí o meu pastor ligou para o presbítero, da nossa igreja, e falou assim: vamos lá para poder expulsar os demônios, que está na vida da pessoa, e aproveitar e orar lá na casa. Irmãos, chegou lá, o pastor se deparou com uns 8 ou 10 cristãos, Não lembro se o pastor dele estava lá também, mas tinha umas 8 ou 10 pessoas cristãs. Estavam tentando expulsar demônio de uma pessoa e não estava conseguindo expulsar demônio. Entendeu? Então o que acontece? E segundo o relato, ele estava lá desde 3 horas da tarde até meia-noite. Já pensou? 8 horas orando para tentar expulsar aquele demônio daquela pessoa, e o demônio não saía. Aí foi aí que a moça teve a ideia, falou assim: eu vou ligar para o pastor Valmir para ele vir cá,
né? Aí o que acontece? Ele foi, ligou para esse pastor meu. Aí quando o pastor, né, segundo o relato, chegou lá na casa, aí quando ele já foi entrando na porta, aí o diabo já falou assim: ih, droga, está chegando o pastor Valmir aí. Aí o demônio já falou isso. Aí o pastor Valmir já foi chegando, já colocando a mão sobre aquela pessoa endemoniada e falou assim: sai em nome de Jesus. E o demônio deixou imediatamente aquela pessoa. Mas espera aí, por que os outros evangélicos que estavam lá não expulsou o demônio? Eles não são evangélicos igual o meu pastor? Mas aí está a diferença, a unção. A unção de Deus manda muito. Se você não for cheio do Espírito Santo de Deus, você vai ser uma pessoa cristã, evangélica, mas morta, né? Sem poder, sem unção de Deus. Em outras palavras, não vai prestar para nada. Ó, para você ver, o próprio mal não saiu, né? O próprio mal não saiu, então falta de unção, né, na igreja no dia de hoje. E na segunda-feira, a dona dessa casa, ela relatou para nós lá, que foi lá no culto, e falou: só passou um detalhe, antes do senhor chegar, você acredita que os irmãos que estavam tentando expulsar aquele demônio, eles por fim desistiu, né, de expulsar aquele demônio, que o demônio não estava saindo. Aí ele foi e pediu para eu dar calmante, remédio antidepressivo para a pessoa. Agora eu te pergunto, como é que você vai dar um remédio para uma pessoa endemoniada? Remédio você dá para uma pessoa com dor de cabeça, dor na barriga, né, dor nos ossos, né? Agora, para uma pessoa que está endemoniada, é com oração. Você coloca a mão na pessoa e fala: sai em nome de Jesus. É espírito do mal, não sai com remédio. Então aqueles evangélicos que estavam lá, viu que não estava conseguindo expulsar o demônio, então pediu à dona da casa: dá ele dê um remédio para dormir, dê um calmante, né? Dê um remédio antidepressão, né? Para ele apagar logo. Então, totalmente errado. Então, o que é isso, irmãos? É o cristianismo de hoje, é a igreja moderna, né? Às vezes tem um dinheiro, às vezes tem carro, tem casa, tem dinheiro no banco, mas não tem unção nem para expulsar um demônio. Olha para você ver, que tristeza, né? Outra característica de uma igreja moderna, ela não tem interesse mais nas coisas de Deus, né? A pessoa vai na igreja, aí começa a olhar no relógio toda hora: mas esse culto não vai acabar não estou a fim de ir embora. Vai na igreja por ir, mas não tem aquele interesse de buscar a presença de Deus, de ser cheio do Espírito Santo. Então fica olhando no relógio, né, para ver se o culto não vai acabar, fica olhando no celular. Eu já vi gente dentro da igreja mexendo no WhatsApp, mexendo no celular, e totalmente distante daquilo que o pastor está pregando lá. Então, são uma igreja, irmãos, a igreja moderna é uma igreja morta. Ela tem fama de que está viva, mas no fundo ela está morta. O Senhor Deus não tem agradado da igreja moderna. Você entendeu? Outra característica da igreja moderna: a internet tem tirado a comunhão com Deus, né? Eu uso a internet, você entendeu? Mas eu posso falar para a honra e glória do Senhor Jesus. 80% que eu uso a internet é para coisas espirituais, para fortalecer minha alma e meu espírito. 80%, irmão, sem mentira. 20%, 15%, aí é para ver notícias seculares. Exemplo, um jornal, algum acontecimento que está acontecendo no Brasil, né? Mas a maioria é para coisas espirituais. E com isso, a minha alma se mantém firme, o meu espírito se mantém forte na presença do Senhor. Só que a internet, né, para muitos, tem servido de desastre. Falando espiritualmente, porque a pessoa navega na internet, navega, né, e não busca Deus. Aí o que acontece? Aí quando ela vai para a igreja, ela está cheia de internet no coração, navegou com muitas coisas que não são cristãs. Aí quando vai para a igreja, vai para a igreja totalmente fria, gelada, sem ânimo de buscar Deus. Por quê? Não ocupou a mente com as coisas de Deus, não ficou conectado com as coisas de Deus, com a Bíblia Sagrada, ficou conectado com a internet. E a internet tem levado muitas pessoas para o buraco,
né? A internet tem provocado divórcio com traição, a internet tem tirado a comunhão da pessoa com Deus. Você entendeu? E também nós podemos ver a desunião no meio da igreja moderna hoje. Hoje dificilmente você vê um irmão, um cristão, amar o outro, um irmão ter condolência da necessidade do próximo. Às vezes vê que o próximo está passando necessidade e tudo, aí ele não ajuda. Ele pensa assim, eu estou bem financeiramente, eu estou bem, então o problema é daqueles que estão mal financeiramente. Então a desunião tem estado no meio da igreja moderna. Você entendeu? Então, irmãos, a igreja moderna é um tipo de igreja que ela não vai para o céu, ela não vai ficar. Por quê? A igreja moderna, ela tem muito da carne, ela tem muito das coisas da carne, ela não é dirigida pelo Espírito do Senhor. Então, agora eu quero falar da igreja primitiva, porque as horas voam. Quero falar da igreja primitiva. A igreja primitiva, diz a palavra de Deus em Atos, que quando o pessoal juntava para orar, lá não tinha internet, né? Lá não tinha televisão, não tinha nada, então o pessoal tinha mais tempo para buscar a Deus. Então quando eles juntavam no cenáculo para orar, para buscar a Deus, diz a Bíblia que movia o lugar tremia com o poder de Deus, tamanha era a glória de Deus sobre aquele povo. Todos saíam ali daqueles cultos cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que em duas pregações que Pedro fez, né? Pedro estava tão cheio do Espírito Santo, em duas pregações que ele fez, aí mais de 3.000 almas e depois mais de 5.000 almas aceitaram Jesus Cristo como Salvador, se converteram, né? Hoje as pregações que tem por aí, quantas pessoas aceitam Jesus como Salvador? Então não é igual antigamente. Você entendeu? Então o que acontece? Então a igreja, quando se reunia naquela época, o tempo tremia. Paulo e Silas presos na prisão, quando começou a louvar a Deus, porque eles estavam presos, né? Pensaram, vamos louvar o Senhor, já que estamos presos aqui por ter pregado o Evangelho, né? Começou a louvar o Senhor, aí os alicerces começou a balançar, as correntes que prendiam Paulo quebraram, e diz a palavra de Deus que o avivamento balou as cadeias e os presos foram tudo soltos naquele momento. Tudo por quê? Por causa do poder de Deus. Você entendeu, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, outra coisa, né? Quando Pedro passou perto de um paralítico que há 40 anos não andava e ficava pedindo esmola, aí Pedro virou e falou assim, Pedro, me dá uma esmola, por favor. Aí Pedro virou para João, né, que estava do lado dele assim, e depois olhou para o mendigo e falou assim, eu não tenho prata e nem ouro, tá vendo? Naquela época a igreja primitiva não era endinheirada igual hoje, né? Muita gente tem carro, tem casa, igual a gente falei, né? Embora isso não é pecado, né? Ter casa, ter carro, isso não é o pecado. O pecado é a pessoa ser fria, não ter unção para fazer a obra de Deus. Aí Pedro virou e falou assim, eu não tenho prata nem ouro, ou seja, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E diz a palavra de Deus que naquele momento, o paralítico que há 40 anos não andava, ele saiu andando, pulando e glorificando o nome do Senhor, que tinha acabado de receber a cura do Senhor. Então, irmãos, eles foram, o paralítico foi curado. Outra coisa também na igreja primitiva, eles viam que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo fazia tantos milagres e prodígios, aí eles pegavam um monte de paralítico, coxo, cego, mudo, surdo, né? Pessoas de cama, aí colocava assim, tudo assim, colocava tudo na estrada assim, rente ao muro assim, rente ao muro, porque ele sabia que Pedro iria passar por aquele lugar, e quando Pedro passasse por aquele lugar, aí ao menos a sombra de Pedro, quando encostasse naqueles enfermos que estavam sentados no caminho, pelo menos a sombra de Pedro, ao passar naqueles doentes, eles eram curados na hora, pelo poder do nome de Jesus. A unção de Pedro era tão grande, aí a Bíblia fala assim, e eles colocavam
todo tipo de doentes para sentar-se na beira do caminho. Colocava pessoas endemoniadas para que quando Pedro passasse por aquele lugar, ao menos a sombra de Pedro, que encostasse naqueles enfermos, eram curados na hora. Irmãos, isso era a igreja primitiva, né? Igual eu li aqui na igreja moderna, que hoje a pessoa não tem interesse, fica olhando no relógio toda hora para ver se o culto não vai acabar, impaciente de estar no culto. Naquela igreja era o contrário. O apóstolo Paulo começava a pregar e pregava umas 5, 6 horas direto, e todo mundo ficava lá quietinho, com sede, com fome, com desejo de ouvir a palavra de Deus. Eles não ficavam no relógio, não. Já pensou ficar de 8 até meio-dia ouvindo a palavra de Deus e ninguém arredava o pé porque tinha um interesse por Deus naquela época? E hoje, se você passar 20 minutos do horário lá na igreja, os irmãos já fecham a cara, já começam a olhar para o relógio querendo ir embora. Isso tudo atrapalha as pessoas de sentir a glória de Deus, entendeu? Teve uma certa vez, eu conheci um rapaz que ele ia para a igreja no domingo à noite, chegou lá e não sentia nada. Ele falou: Senhor, eu fui no culto, não estou sentindo nada, não estou sentindo unção, não estou sentindo o poder de Deus, não estou sentindo nada, né? Aí diz ele que o Espírito Santo, ele falou assim: por que, Senhor, que eu não estou sentindo nada? Aí o Espírito Santo falou com ele assim: é porque de dia, né, em vez de você estar lá na sua casa me buscando, lendo a Bíblia, jejuando, orando, se preparando para o culto à noite, porque se você passa na sua casa no domingo, durante o dia, aí você lê a Bíblia, você ora, você jejua, você fica lá no seu quarto buscando a presença de Deus, aí quando chegar à noite lá na igreja, você já vai estar cheio do Espírito Santo, porque durante o dia você buscou o Senhor, chegar lá no culto, você vai estar cheio da glória de Deus. Agora aí o camarada o quê? Ficou assistindo televisão o domingo todo, ficou vendo mulher pelada na televisão, mulheres com biquínis indecentes, aquele negócio todo, palavrões, programas imorais, né? Programas que não edificam a sua alma. Então ficou só alimentando a carne, o desejo pecaminoso da carne, ficou vendo só coisa errada na televisão. Aí ele vai para o culto totalmente despreparado espiritualmente falando. Claro que vai chegar lá no culto e não vai sentir nada. De tarde ele foi alimentando a carne, só vendo aquilo que não presta na televisão, né? Assistindo coisa que não presta na internet. Então chega lá, não vai sentir nada mesmo, não. Então, irmãos, a pregação dessa tarde é igreja moderna versus igreja primitiva. Qual você tem feito parte? Você, por exemplo, tem sido uma igreja moderna, né? Não tem sentido a presença de Deus? Ou você tem sido uma igreja primitiva? Você tem orado, buscado, aí quando você vai no culto à noite, você já está cheio do Espírito Santo, porque você já buscou em casa. Então você já está cheio da glória de Deus. Qual das duas igrejas você tem sido? Eu tenho me esforçado, irmão, para ser uma igreja primitiva, né? Tenho buscado o Senhor. Eu não busco a Deus só na igreja, não. Durante o dia, lá em casa, eu já vou buscando, jejuando, orando, clamando para que Deus derrame poder, unção no culto a qual eu vou participar. Então é fundamental a gente buscar essa presença do Senhor. Agora eu quero orar para você que tem ido na igreja, não tem sentido nada, né? Não tem sentido a presença de Deus. Vou pedir a Deus para que venha te abençoar poderosamente e que Deus derrame um renovo sobre a sua vida e que você também faz a gentileza, abandona os pecados, abandona as coisas erradas da vida e procure a Deus, né? Ora, jejua, busca a Deus, igual eu já expliquei lá na sua casa, para que à noite você venha sentir a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus fica atento ao que a gente faz durante o dia, para ele derramar a unção dele à noite lá no culto. É imprescindível você preparar a sua vida espiritualmente. Caso contrário, você vai ser uma igreja moderna. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu apresento a Ti a igreja brasileira em Tuas mãos. Pai querido, principalmente devido, Senhor, essa pandemia, quantas igrejas fechou e não se abriu mais, e com isso, quantos pessoas se desviaram da fé, quantas pessoas pararam de ir na igreja, exatamente porque a igreja dela se fechou, e hoje está fraca, e hoje está fria, e hoje está desanimada,
não sente mais a presença do Espírito Santo. Senhor, muda essa história. Senhor Jesus, traz um avivamento na igreja, na face da terra. Senhor, restaura. Senhor, leva este irmão, leva essa irmã a te buscar, leva essa pessoa a te servir, em nome de Jesus Cristo. Tira toda a frieza da vida dessa pessoa, repreenda, meu Deus querido, todo espírito do mal que trabalha contra a vida dessa pessoa, para que ela não sinta a presença de Deus. Meu Deus, derrama unção, derrama poder, derrama graça, que nós possamos orar e demônios sair no nome de Jesus, que nós possamos orar e pessoas serem curadas no nome de Jesus, que possamos, ó Deus querido, orar e ajudar pessoas, ó Deus querido, sair de lá do lamaçal do pecado e transportá-lo para a tua maravilhosa luz. Que nós, seres humanos, possamos ser úteis para muitas pessoas que estão necessitadas e que elas recebam a bênção, que elas recebam vitórias. Aviva a tua obra, como diz a tua palavra. Aleluias, quero voltar ao primeiro amor. Faça com que essa pessoa volte ao primeiro amor, que o Espírito Santo de Deus habite na vida dela e que ela seja transformada pelo poder de Deus. Em nome do Pai, Senhor, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assista este vídeo, divulgue para outras pessoas, acenda a chama do Espírito Santo de Deus, deixa o Espírito Santo de Deus acender a chama dentro de você, não aceite essa frieza não, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.